acusar, tudo certo, não tem subordinação. Tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada, querido. É isso. Não vou atrapalhar a aula Não, que chegou gente aqui. é só mais uma dica. Se ele, por acaso, não tiver grana para pagar o MEI, custa entre R$ 55 e R$ 61 por mês. E se você achar a pessoa adequada, mas que está sem grana nesse momento, a minha sugestão é que você pague o MEI para o cara. Entende? Obrigado. Vou atender aqui. Tá bom, irmão. Vai com Deus. Tchau, tchau. Pode falar. Pessoal, noite. Boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos começar então, tá? Eu não vou abrir a câmera porque eu tô muito bonita hoje. Ah, isso é bom. Você deve estar mais bonita do que eu, certamente. Vou mostrar para vocês o estado que estou. Boa noite. Boa noite. Tcharam! Tô com muito frio. Tá se preparando para ir para a luta? Tá louco. Eu acabei de compartilhar uma reportagem que saiu no Globo com a minha família lá no Rio, dizendo que as pessoas estão indo parar no hospital, porque deu 21 graus lá hoje, caiu todo mundo morreu de hipotermia. E aí os primos... Eles não conhecem o Não, eles conhecem, mas eu fiz questão de dar uma gozada, né? Aqui a gente começa com 4 graus e quando chega a 9 a gente, puxa, agora já dá para tirar o casaco. É outro país, né? Pessoal, então vamos lá. Nessa aula e na próxima, que será no dia 22, eu vou tentar ensinar vocês a preparar um currículo e a se comportar em entrevistas de emprego, tá? As dicas. Nesse meio tempo, conforme o nosso plano de aula e conforme o calendário do Instituto, do nosso campus, nós temos o dia 19, que é o próximo sábado. Então vocês terão esse sábado e outros tantos sábados nas diversas disciplinas que vocês estão fazendo, que são dias letivos, tá? Vai ter aula nesse dia? Não. Os professores vão dar sempre alguma atividade para vocês fazerem. Então, no nosso caso, eu deixei lá no Moodle e vou mandar por e-mail hoje alguns artigos para vocês lerem. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que escolher um desses artigos, ou do Moodle, ou dos que eu estou mandando em anexo, ler, e no dia 29, que vai ser o dia da nossa apresentação dos artigos, falar para os demais colegas aquilo que você achou interessante no artigo, tá? Ah, Sérgio, no dia 29 eu não vou poder aparecer. O que eu faço para recuperar a atividade? Vai ter que pegar 2 artigos e fazer o resumo dos 2 e me mandar por e-mail. Simples assim. Tá? Tranquilos? Tranquilo. Então, quem for participar, não precisa fazer resumo. Quem não for participar, precisa escolher 2 e fazer resumo. Qual é o artigo que eu escolho? Qualquer um. Eu vou mandar uma porrada hoje de artigo. Vocês escolhem aquele que vocês acham que o título é interessante e escolham aquele. Tá? Ah, e se 2 colegas tiverem o mesmo artigo, não tem problema, tem visões diferentes sobre a mesma coisa. Tá? Perfeito. E é artigo de jornal, não é artigo acadêmico, não é artigo longo, tá? É artigo fácil de vocês lerem, que no sábado vocês vão levar alguns minutinhos para ler. Tá? Professor. Oi. Professor. Eu estava ali atendendo o cliente, pegar um artigo e montar uma entrevista de emprego? Não. Essa aula e a próxima, a gente vai estudar sobre entrevista de emprego, preparação de currículo e como se comportar em entrevista de emprego. No dia 29, nós teremos uma discussão em aula sobre um artigo, que vocês vão poder escolher no e-mail, tá? Escolhe um deles, lê e apresenta para os demais colegas. Ah, tá, entendi agora. Entendi. Tá? E se, professor, tem lá no Moodle, também tem uns 3 lá no Moodle que eu botei, tá? Mas no e-mail hoje vai mais opções. Tá, e daí tem que desenvolver esse artigo da maneira que a gente vê, ou tipo fazer um resumo? Não, apresentar do jeito que vocês leram. Olha, achei isso aqui interessante, vou comentar com os colegas. Esse aqui está dizendo que para ser vendedor não precisa ter tal e tal coisa, ou precisa ter tal e tal coisa. São assuntos completamente diferentes que tem lá nos artigos, são interessantes e tem tudo a ver com o curso técnico de comércio. Perfeito. Tá? Ok. É só para mostrar para vocês que não existe uma receita de bolo em nada nessa vida, nem para ser técnico de comércio. Dependendo do negócio que a gente está inserido, a gente tem que se comportar de uma determinada maneira, dependendo do cliente que a gente vai atender, a gente tem que se comportar de uma outra maneira. Não tem, é sempre de um jeito, não existe isso quando você lida com gente. Tá? Só para dar um exemplo, eu dou aula para o Proeja. Cada ano é uma turma diferente da outra. Eu não posso querer que uma turma seja igual a outra, porque não são. Tá? E a gente se adapta à turma. Tá? Assim é a vida.
Bom, vamos lá. Como se comportar em entrevista de emprego? Primeira dica é preparando o currículo. Então, assim, a primeira coisa extremamente importante é nunca use aqueles currículos de jornaleiro, aqueles currículos que vêm com espacinho em branco e preenche. Se não tiver um computador para fazer um currículo, peça para alguém que tem para fazer para você. Mas não faz aquela coisa que aquilo lá não ajuda a pegar emprego. Segundo, bom, por que isso? Porque, basicamente, as pessoas que recebem currículo nos departamentos de seleção e recrutamento, elas recebem milhares de currículos todos os dias. E a maior parte deles vira rascunho. Eles nem leem. Então, o currículo tem que encantar. Segunda coisa, nenhum currículo pode ter mais do que 2 páginas. Ainda que você tenha 400 páginas de coisa para falar, ele não pode ter mais do que 2 páginas. Terceiro, não existe currículo único. E quando chegar na parte do currículo, eu vou explicar isso melhor, só para vocês entenderem que eu tenho que adaptar o currículo para a vaga que eu vou me candidatar. Aqui é um modelo de currículo, tá? Eu acho até que eu botei lá no Moodle, se não botei, depois eu olho. Mas eu botei um modelo de currículo que vocês podem baixar e colocar os dados de vocês sobre os meus dados, e aí vocês conseguem montar o currículo. Bom, vamos lá. O Sérgio mora na rua tal. Notem que aqui eu não estou botando documento nenhum. Por que eu não estou botando documento nenhum? Porque eu só vou colocar documento quando eles me pedirem, quando eu for contratado. Antes não precisa. Tá? Eu não sabia disso. Lattes tem porque eu sou professor. No caso de vocês, não precisa ter currículo Lattes. Tá? Então, essa parte currículo Lattes acesso, no caso de vocês, não tem. O que tem que ter lá? Extremamente importante, as formas de contato de vocês e o endereço de vocês. E-mail, telefone e o endereço. Por que o endereço? Porque dependendo da empresa, ele não vai querer te contratar se ele tiver que gastar muito em passagem. Sabendo isso, aí vem o primeiro macete. Eu vou trabalhar para a empresa tal e eu já sei que lá eles não contratam gente de longe. Arranja um amigo que tem um endereço próximo e bota o endereço do amigo. E na hora de pedir a passagem, pede o suficiente para o endereço do amigo. Porque senão eles te demitem por falsidade. Tá? Não pode. Verdade. Depois que você mostrar que você é maravilhosa, que você é maravilhoso, que sem você eles vão trabalhar pior, aí você diz, olha, ficou caro morar lá, eu vou ter que morar na cidade tal. Tem problema? Aí se a pessoa disser tem problema, paciência, você vai continuar namorando na cidade com passagem mais barata. O importante é estar empregado, pessoal. Tá? Ainda que perca um pouco de dinheiro na passagem, o importante é estar empregado. Porque quando a gente está empregado, a gente consegue ter acesso a outros empregos. Tá? Então, 2 coisas que sempre vão mudar no nosso currículo toda vez que a vaga que a gente se candidatar for diferente. O primeiro é esse título da vaga. Eu não posso botar operacional, eu tenho que botar especificamente lá, auxiliar administrativo, técnico em comércio, ou seja, a vaga que eles estão pedindo é o nome que tem que aparecer ali. Eu não posso usar o mesmo currículo que eu mandei para ser lá garçom, para ser o gerente. Eu tenho que mudar o título. Então, nessa aqui eu estou como professor. Se eu fosse escolher uma vaga como gerente, eu teria que colocar gerente. Tá? Então, isso muda sempre. Segunda coisa, resumo das qualificações. O que tem que vir no resumo? Tudo que encante o recrutador, porque é só isso que ele vai ler. Tudo que encante o recrutador para a vaga de professor. Se eu for para a vaga de gerente, eu tenho que mudar essas coisas aqui e colocar o que é mais importante para ser gerente. Sou metódico, tive experiência como gestor, piriporó. E como professor? Eu já dei aula em tal lugar, já sei dei aula em tal lugar, já sei não sei o quê, minha área de pesquisa é tal. Eu tenho que alterar. Então, esse título aqui, professor, e o resumo das minhas qualificações, eu altero de acordo com a vaga pretendida. Caixa. Vaga caixa. Resumo das qualificações. Sou profissional metódico, com bom raciocínio matemático, costumo ser cuidadoso com as tarefas em função das atividades que eu exerço. Ou seja, é um cara que eu sei que não vai me dar troco errado. Tá? Entenderam isso? Sim. Isso é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante. Porque se isso aqui não tiver certo,
A primeira coisa que esse recrutador vai fazer é cortar o currículo de vocês em 4 pedaços, botar um grampo e virar rascunho. Ele não tem tempo para frescura. E o resto do currículo, ele lê? Não. Ele só lê o resto do currículo quando for te chamar para a seleção. Ele não tem tempo de ler o resto. Ele lê esse currículo aqui em no máximo 15 segundos. É o tempo que qualquer recrutador de empresa lê. Então, se o nome da vaga tiver coincidido com a vaga que ele abriu para processo de recrutamento, e se o resumo interessar, ele te chama. Se não, ele não te chama. Ok? Posso ir em frente? Ok, ok. Tá. Aqui, logo depois do resumo, vem as minhas experiências. Sempre da mais recente até a mais antiga. Então, esse meu currículo aqui está desatualizado, tá? Minha última experiência era no Hospital Santa Cruz. Só que depois disso eu já virei professor e depois disso já virei professor concursado. Mas eu deixei esse aqui para vocês entenderem. Então, minha experiência naquela época mais recente tinha sido em janeiro de 2012. A partir de fevereiro de 2012 eu me tornei professor. Então, meu cargo naquela época era tal. E aí, extremamente importante, as atividades que eu fazia. Descreva com carinho essas atividades. Por exemplo, trabalhei de caixa, fazia abertura e fechamento de caixa, fazia auditoria do caixa do meu colega, eu fazia balanço. Bota as atividades, tá? E quem não tem experiência, coloca o quê? Se não tem experiência, trata de conseguir experiência, por exemplo, fazendo atividade voluntária. Eu prestei... E aí vocês têm que correr atrás, tá? Porque não falta gente precisando de voluntário. Atuei como voluntário, ajudando imigrantes, não sei o quê. Dei aulas de português para imigrantes venezuelanos. Isso aí é experiência. Trabalhei como camelô. Não. Atuei como camelô de período tal a período tal. Puxa, mas isso não pega mal? Não. Isso mostra para o recrutador que você é uma pessoa que corre atrás. O trabalho voluntário é uma coisa que encanta qualquer recrutador, independente da função e da experiência que a pessoa tem. Fala, Lid. Não, tipo, que nem eu sou sozinha com a minha filha. Como Tá. é que eu vou trabalhar, tipo, vou pegar uma coisa... como é que o senhor falou aí? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Tá. Eu vou pagar como alguém pra ficar com a minha filha? Pra Tá, fazer mas, alguma vamos coisa lá. de graça? Vamos lá. O trabalho voluntário... Tua filha fica 7 dias por semana contigo? 30 dias por mês, 365 dias Às 24 por ano. horas do dia. Às 24 horas do Isso. dia. Tá. E existe alguma possibilidade... Você tem telefone, celular? Tenho. Tá. Então, se você se voluntariar para, através do telefone, fazer contato com possíveis doadores de roupas, você nem sai de casa. Mas isso daí conta também como experiência? Óbvio, Lulante. Olha só. Nós estamos em época de pandemia, certo? E a gente não pode solicitar aos nossos alunos. A gente tem um projeto chamado IFRS Solidário. Eu já comentei isso com vocês. A gente ajuda um orfanato de Sapucaia, ajuda uma casa de exilados haitianos, venezuelanos e senegaleses, lá de Canoas, e ajuda a população em situação de rua de Porto Alegre. O que a gente pediu para os nossos alunos? Para que eles fizessem contato com as pessoas por telefone e por e-mail ou por zap, para que elas fizessem doação de roupa e que eles agendassem os dias que a gente poderia buscar. Então, eu e uma outra professora saímos com o nosso carro e fomos buscar. As nossas alunos saíram de casa nenhuma vez. Que show. Puxa, e isso em termos de pandemia? Sim, em termos de pandemia, porque a gente não queria que nossos alunos circulassem. Mas essas pessoas continuavam necessitando. Então, por que só eu e a outra professora? Porque os outros tinham problemas de saúde diferentes que eles não podiam ter contato na rua. Eu podia, tá? Eu posso agregar ali no meu currículo, então, eu trabalhei com faxina durante 10 anos. Claro que sim, deve. Não, isso em hipótese alguma desmerece alguém, tá? Perfeito. Os meus primeiros anos em hospital foi limpando privado, eu já falei isso para vocês. Sim. É o que dava, tá? É que assim, ó, eu tenho 2 experiências curtas, então eu tenho até vergonha de colocar essas 2 experiências,
no currículo. Que uma eu tinha 15 anos e foi só o tempo ali do contrato. Sim. E a outra, eu fui só para substituir, eles assinaram a minha carteira, eu fui só para substituir uma menina que estava de férias, foram 30 dias, eles assinaram a minha carteira e depois me demitiram. Tá, veja só, você não tem que ter vergonha disso. O importante é como você vai explicar isso, tá? Você gostaria de ter ficado? Sim, eu gostaria de ter ficado, mas eu já sabia, quando assumi, que eu era temporária. A minha esposa trabalhou como professora temporária numa universidade, sabendo que ela estava substituindo uma licença de saúde de um professor. Não desmerece nada. Ela já estava ciente que isso iria acontecer, tá? Sim. O importante é você deixar sempre uma porta aberta. E você gostaria de ter ficado? Gostaria, mas infelizmente a empresa era pequena, não havia possibilidade de ter 2 pessoas para aquela vaga, eu só fui substituir uma licença. Tá? Sim. Uma outra coisa que vocês têm que colocar na cabeça, que é uma boa justificativa para vocês, é que o fato de vocês não terem ensino médio atrapalha em conseguir vagas. E essa é algo que vocês têm que narrar. Tanto é que eu me inscrevi no Instituto Federal e hoje eu estou fazendo ensino médio, já estou no 2º ano. Então, o meu desejo é crescer e conseguir um emprego fixo. Que áreas que você deseja trabalhar? Se vocês falarem qualquer coisa, pode ficar tranquilo que vocês não vão conseguir um emprego. Todo mundo fala qualquer coisa, se ferra. Tá? Porque quem quer qualquer coisa não quer coisa nenhuma. É uma pessoa que fica pipocando de emprego. Então, eu vejo muito na RBS, de manhã cedo, tem aquele jornal lá, que eu não lembro o nome, acho que é Bom Dia Rio Grande. E aí eles vão com o microfone na boca do sujeito lá na fila do emprego, e eles dizem, que área que você dá? Que pintar. Esquece. Por que Já tem que sair, vamos dizer assim, já com a vaga em mente. Ou pelo menos a área. Olha, eu sou da área de logística. Eu gostaria muito de trabalhar com o setor logístico. Dentro da área de logística, qualquer coisa me agrada porque é um aprendizado. Eu sou da área de almoxarifado. Eu gostaria de continuar trabalhando com almoxarifado. Naturalmente, estou aberto a novos desafios. É isso. Falar qualquer coisa é um suicídio. Por que isso? Porque quem é recrutador, ele também tem um emprego que ele teme perder. Se ele bota alguém que ele sabe que vai ficar pouco tempo, e quem fala qualquer coisa vai, porque vai estar sempre pipocando para outra coisa que paga um pouquinho mais, ele vai estar recrutando alguém. Recrutar custa dinheiro, demitir custa dinheiro. E aí tem que recrutar de novo e contratar outra pessoa, custa dinheiro. Ele vai botar o emprego dele em jogo se ele não recrutar a pessoa certa. Vocês têm que olhar o outro lado da história, né? Quem recruta também é um empregado que também não quer ficar desempregado. Então essa pessoa vai tentar acertar mais do que errar. Eu gosto de trabalhar com comércio. A área de comércio, sou absolutamente aberto. Eu gosto de trabalhar com vendas. Ok, foca em alguma coisa. Se falar qualquer coisa, vocês achando que vão estar agradando, esqueça, vocês não vão estar agradando. Porque eu já sei, enquanto recrutador, que se alguém chegar perto de ti e disser que ali estão pagando mais 100 pila, você vai embora. E esse tipo de funcionário não me interessa. Tá? Vamos lá. Quando a gente começa a ter experiência, a gente descreve as experiências e resultados. No caso de vocês, vamos lá. Trabalha como higienização 10 anos. Olha, com a higienização, a gente conseguiu, por exemplo, reduzir o nível de satisfação dos clientes em relação ao ambiente onde eles frequentavam. Ou se eu trabalhei em residência, eu consegui, com a higienização, proporcionar a melhor qualidade de vida para as pessoas que moravam lá, porque eles podiam se preocupar com outras atividades, enquanto eu fazia a parte mais bruta da limpeza. Ok, é um resultado. Tá? No futuro, de se expressar, né? Exatamente. No futuro, quando vocês tiverem arrumado um emprego e quiserem melhorar de vida, vocês vão escrever com detalhes as atividades, do jeito que eu coloquei aqui, com itens, e resultado, por exemplo, eu trabalhei como caixa lá há 5 anos, tá? Atividades, controle de caixas e tal. Resultados, reduzir, como é que chama? Meu Deus do céu. Eu reduzi a quebra de caixa em quase 60%, pela forma como eu passei. E aí eu tenho que dizer como. Por que esses dados são importantes? Porque isso aqui é como eu, o recrutador, vou conversar contigo depois. Tá, cara, aqui eu vou pegar um exemplo meu aqui, ó. Eu coloquei aqui que reduziu a rotatividade pessoal. Tá,
Como é que você conseguiu reduzir a rotatividade de pessoal? O que você fez? Se eu não souber falar, é porque esse item aqui é mentira, eu já estou ralado, perdi a entrevista. Então eu não posso botar nenhuma mentira aqui, eu tenho que botar coisas que eu possa justificar. No caso da rotatividade, foi simples. Eu passei a respeitar as pessoas, ouvi-las, que era uma coisa que até então não eram ouvidas, e a respeitar suas opiniões e as contribuições que eles tinham a dar. E com isso eles se sentiam mais felizes e deu tudo certo. Além do que, boa parte dos meus funcionários era de estudantes universitários e que tinham estágios para fazer. Então eu tentava adequar as escalas para que todo mundo pudesse fazer o estágio. Então foi um regime de colaboração, todo mundo ajudava todo mundo. E é verdade. Entenderam? Tudo que eu colocar ali, eu tenho que saber falar. Vamos lá, trabalho voluntário. Ah, eu tenho a minha filha, eu não posso sair de casa 30 dias por mês, 24 horas por dia. Tá, e como é que você desempenhava? Exatamente por não poder sair de casa naquele momento, eu usava o telefone e fazia contato com uma série de pessoas e pedia para elas que me dessem, por sua vez, outros contatos, toda vez que eu via que elas iam doar, ou e-mail ou zap, para que eu pudesse apresentar a nossa instituição e mostrar a necessidade de doação e para quem a gente ia destinar essa doação, para sensibilizar as pessoas. E ainda dava o nome das pessoas que iriam buscar. Pronto, eu estou descrevendo o que eu fazia, ou seja, eu não estou mentindo. Se eu não souber descrever o que eu faço, eu estou mentindo. Entenderam? Tranquilos até aí? Sim. Tá. Sim. Cursos. Gente, eu dei uma porrada de cursos para vocês fazerem. Em cima daquela atividade que vocês querem crescer profissionalmente, escolham os cursos que tem lá e coloquem na lista de cursos aqueles que têm a ver com aquela função que vocês estão disputando. Então, por exemplo, não adianta dizer que vocês colocaram um curso de agropecuária se a vaga que vocês estão querendo disputar nada tem a ver com agropecuária. Não adianta botar que vocês fizeram um curso de dança se vocês não têm nada a ver com a dança. Tá? Tem de tudo, tá? E aí, se eu não posso passar de 2 páginas, eu boto os principais e aí faço essa frasezinha que tem aqui embaixo. E mais 10 cursos profissionalizantes num período tal, com tantas horas. Ah, Sérgio, eles vão me pedir certificado? Ninguém pede. O que eles querem saber é se você conseguiu absorver algum conhecimento desses cursos, se eles valeram a pena. E você disse, olha, alguns deles são muito valiosos, outros nem tanto. E não é mentira, porque eles sabem que tem cursos que não valem nada. Tem curso de Excel, tem curso de Word, esses vocês sempre podem botar ali para qualquer profissão. Tá? Sempre será útil. Pode falar, não precisa levantar a mão. Tranquilos? Posso ir em frente? Sim. Tá. Idioma. Isso aqui é a maior área de mentira que tem na face da terra dos currículos. O pessoal fala inglês e aí acha que todo mundo do outro lado não fala, aí o cara fala meia dúzia de coisas, já era. Se não fala, não põe. Tá? Não põe, não minta. Mentir é certeza de que o currículo será eliminado. Principais erros. Tá com problema do português, você não se defende bem no idioma, escreve e pede para alguém que escreve bem em português para revisar o seu currículo. Hoje, pessoal, me pediram para ser banca de uma pós-graduação. Pós-graduação é um curso que você faz após a graduação, ou seja, após o curso superior. Tem milhões de erros de português no trabalho. Essa pessoa jamais poderia ter mandado aquilo como um trabalho final sem alguém ter corrigido. Erros de concordância, erros de acentuação. Isso faz com que quem está lendo diga, puxa, essa pessoa não tem bom volume de leitura. Porque quem não tem bom volume de leitura erra muito ao escrever. E isso é muito triste para uma pessoa que está fazendo uma especialização, uma pós-graduação. Ele deveria ter lido muito e não leu. Agora você falou tudo, professor. A leitura, ela ajuda muito no português, né? Porque eu não lia nada. Aí depois que eu entrei nesse ano de 2020, lá no IFES, né?
Uhum. A professora de português começou a incentivar nós a ler. Eu tenho lido alguma coisa e verdade, ajuda muito até no erro gramatical de português. Isso. Assim, ó, a minha sugestão é leitura de jornal, que é curta, já que vocês trabalham e têm pouco tempo, é uma. Leitura de crônicas e contos na internet. São contos e crônicas. Tem Fernando Sabino, tem Rubem Braga, tem uma série de autores brasileiros que são muito engraçados. E aí são textos pequenos que vocês conseguem ler uma paulada só, em 5, 10 minutos está lido, e vocês estão aumentando o vocabulário de vocês, estão aprendendo a escrever da forma correta e começam a ter ideias para poder escrever melhor. Mas Tá? tu sabe, assim, professor, como é Diz. difícil quando a gente tem, pode-se dizer assim, um vocabulário mais aperfeiçoado devido à leitura, porque, assim, a minha família, ela não lê. A minha família, pode-se dizer assim, que 90% dela é semi-analfabeto, pode-se dizer. Tem no máximo 7º ano. Sim. E eu sou... Como eu leio bastante, então eu percebo, né? Daí mas não existe essa palavra. E daí eles ainda debocham da minha cara. Ai, a professorinha não é fácil. Eu peguei e falei, não é professora, eu só tô te explicando como tu falar correto pra te não passar vergonha com outras pessoas além de mim. Porque comigo tu tem contato. E daí tu acaba sendo rotulada, sabe? Sim. É bem assim. A minha recomendação para vocês é não façam essa correção mais das pessoas. Eu parei de fazer. Não vale Só que é uma pena, coisa tá? que incomoda, né? Incomoda, dói o ouvido, tá? E essa é a expressão que eu posso dizer, dói o ouvido. Eu vou te contar um aqui, olha. Por favor, não se ofendam com o que eu vou falar, tá? O gaúcho tem vários erros de português, comete vários. Porque vocês usam o tu, só que vocês conjugam com o verbo errado. Tu vai, tu foi, tu fez, tá? Segundo, por causa da colonização italiana, vocês falam vem com nós. Venha conosco. Mas por que vocês falam vem com nós? Porque no italiano é vem com noi. Né? O noi é o vem com nós. Só que não existe essa estrutura em português. Mas vocês falam. Eu não falo vem com nós. Eu falo vem com a gente. Eu uso muito a gente. Fantástico. Bom dia para ti. Que na televisão o dia inteiro se fala assim, bom dia para ti, bom dia para ti. Então são vícios de linguagem que vocês têm por causa da cultura. Até no escrever debocham quando eu coloco tu tens, tu vens, daí não tem problema. Começam, continua assim, não tem problema. Isso é inveja, tá? Ouça e não retruca. Faz parte. Professor. Diz, querido. Professor. E quando a gente usa o você, tipo assim, a gente usa muito você, aí eu tô no serviço, eu chamo o meu colega, né? Você vai almoçar e ele começa a me repreender, ele começa a falar, pode falar você, porque você não é carioca, né? Lá paulista, né? Aí eu tenho que estar falando tu. Aí eu não quero falar tu e eu acabo falando você, tá certo? Posso certo? dar uma sugestão? Fala você, porque com você não vai errar. Me culpa a partir de agora, tá? Diz assim, olha, é que eu tenho aula muito com o professor carioca, ele fala muito você e eu acabei viciando. A culpa é daquele careca chato. Mas assim que eu parar de ter aula com ele, eu volto ao normal. É assim, pronto. Oi. Eu sou catarinense, né, professor? Então, eu estranho muito o tu, né? Até para uma pessoa mais velha, a gente ouve muito tu aqui, né? Sim. E eu sou catarinense, então para mim é o você, né? Isso. É você, ou o senhor, ou a senhora, né? O tu não soa muito bem, né? Mas isso. Parte, né? O tu é por causa do du em alemão. Du, tá? O du é um tu informal que eles têm, tá? Quando eles querem falar formalmente, eles falam zi. Então, assim, aqui é reflexo dessas duas culturas, a alemã e a italiana. Mas se a gente quer evitar de conjugar errado, usem você. E aí, culpa a mim, não tem problema, me culpem, sem problema. Eu vou ficar com as orelhas vermelhas, mas não vou ficar ressentido, tá? Mas vocês têm muito menos chance de errar. Então, aí em vez de falar em bacon, falam bacon. E aí, bacon é para matar. Pois é, mas eu cansei de ouvir. Em vez de falar fazemos, falam fizemos. Isso tudo dói o ouvido. Tudo dói o ouvido. Mas não pode corrigir, você ouve calado. E os adolescentes, eles engolem muitas sílabas. Eu ainda pergunto quando a minha filha vem falar errado, tu tá com fome? Não, por quê? Porque tu tá engolindo sílaba. Fala direito.
E até porque Ah. até porque, né, professora, a leitura, na verdade, a leitura traz educação. A leitura, ela traz para a gente uma certa educação, um certo jeito de falar diferente, né, através da leitura. Né? E aí consegue se desenvolver melhor. Isso, tu vai vendo, é outro mundo, é outra coisa. Eu estou gostando muito de ler, né? Na verdade, eu comecei a ler mais agora. Não tem problema, não tem tempo para começar a ler, tá? O importante é começar a ler, tá? Não tem idade para isso. E quando vocês começarem a ler na frente dos filhos, os filhos vão começar a ler também por consequência, porque os filhos vão pelo exemplo. Se os pais leem, os filhos leem. Tá? Não é porque os nossos pais liam pouco ou eram analfabetos que a gente não pode mudar essa situação. Aqui em casa é raro isso acontecer, professor, eu leio muito. Ótimo. E eu participo do Alpes, então até junho agora, acho que até abril, a gente estava com a plataforma. E vamos ler. E eu compro livro para eles ganham livros, eu chamo eles para vir ler junto comigo, convido. O celular é mais atraente. Óbvio. Os meus filhos não têm celular, tá? Eu não dei de propósito. É uma questão de decisão, né? Se eu der celular, eu perco os filhos. Vamos lá. Outra coisa extremamente importante, que eu já falei para vocês, não ponham os números de documento em hipótese alguma, porque vocês vão estar ocupando um espaço precioso do currículo com outras coisas que vocês poderiam estar escrevendo sobre vocês. As habilidades de vocês, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem empatia. Ser empatia é saber se colocar no lugar do outro. É uma característica extremamente importante. Eu sou uma pessoa automotivada. Eu procuro sempre estar melhorando. Eu procuro sempre o autodesenvolvimento. Eu procuro estar sempre me aperfeiçoando. Aperfeiçoamento contínuo. Essas habilidades são muito mais importantes do que vocês botarem CPF, RG e título de eleitor. Outra coisa. Foto. É uma coisa que me perguntam e aqui não tem. Devo botar foto? Não deve botar foto nem assinar. Sérgio, mas na vaga tal estavam pedindo foto. Eu vou explicar por que algumas empresas pedem foto. É porque elas são racistas. Elas querem saber se vocês são negros ou brancos. É sério isso? Sim, é sério isso. Horror. Antigamente no jornal, na 0 Hora, vinha a expressão pessoas de boa aparência. Isso, verdade. Isso quer dizer se você é branco. Olha! Que vergonha, gente. Então, assim, é proibido hoje em dia botar isso? É proibido fazer vaga só para homem ou só para mulher? Você não pode escolher só homem ou só mulher para vaga. Só que as pessoas continuam sendo preconceituosas, tá? Então, lá durante a seleção, eles te eliminam de qualquer jeito. Então, não fique chateado se em algum momento você for eliminado achando que você tinha todas as características boas para a vaga. É porque aquela vaga ou já tinha dono, e aí eles fazem aquele edital só para inglês ver, ou Ô, professor, que eles têm preconceito. Fala, filho. Desculpa interromper, professor. Deixa eu dizer um negócio para vocês que já aconteceu comigo. Eu trabalhei muito tempo no comércio, né? E 19 anos eu trabalhei de açougueiro, então eu trabalhei com vários colegas, e nesses meios desses colegas tinha alguns que eram negros, né? Sim. E já aconteceu o caso, assim, de pessoas me puxarem na fila, pessoas, às vezes até idosas, que era para ser mais respeitosa, me puxarem, assim, do lado, filho, me atende que eu não quero que aquele lá me atenda. Eu não quero que ele me atenda. De dizer assim, sabe? E aí eu não poder falar nada, fazer nada, né? Aí eu atendia a pessoa e depois que ela ia embora, eu dizia pros colegas, a velhinha ali era para ser uma velhinha educada, a velhinha racista. Veja só, gente, idade e dinheiro não são pré-condições para as pessoas serem educadas, tá? Isso vem de berço. Por favor, o fato de uma pessoa estar mais abonada do que outra não a torna mais educada. Em hipótese alguma. Os preconceitos ninguém nasce com eles vêm sendo arraigados dentro da gente ao longo do tempo, tá? Então tem gente que não gosta de ter chefe mulher, tem gente que não gosta de trabalhar com gays, tem gente que não gosta... Tem gente de tudo quanto é tipo, certo? A gente tem que saber não ser assim, porque isso não é legal, tá? E esse tipo de gente não tem futuro no mercado de trabalho. E idade também não se torna uma pessoa necessariamente melhor. Pode te tornar mais... com mais conhecimentos, mas não te faz uma pessoa com caráter melhor. Senão esse monte de político de 70 anos não teria roubado o que roubaram, tá?
Bom, aqui o atirando para todo lado é aquela da história de fazer um currículo só que eu já falei com vocês, tá? Não façam isso. Nunca minta no currículo. E as 7 mentiras mais contadas. Informa que possui graduação completa, mas nem concluiu ou nem nunca frequentou. Isso é muito comum. Diz que domina uma determinada linguagem técnica que está lá pedindo na vaga, mas nem sabe do que está falando. E na hora de ser questionado não consegue responder. Fluência de idioma. Mentira. Inventa que foi formado numa universidade conceituada, mas na verdade foi formado em outra. Diz que possui uma experiência na área, já ocupou um determinado cargo, mas na verdade não consegue falar o que fazia. Sempre, quando eu quero saber se você fez ou não, eu, recrutador, eu vou perguntar detalhes. Se você não souber falar, é porque você está mentindo e eu te elimino. Eu, por educação, continuo a entrevista mais alguns minutos e depois eu te elimino, não fico contigo. Cita que já visitou países, só que esquece que as pessoas hoje viajam pra caramba e a pessoa resolve comentar sobre uma determinada cidade e você não consegue falar nada. Você não visitou os pontos principais, né? Bom, toda vez que vocês enfiarem um currículo pelo site da empresa, sempre ponham em formato Word, nunca em PDF, porque os algoritmos não conseguem ler PDF. Ainda que lá diga que permite receber em PDF, não façam isso. Mandem Word, tá? Os algoritmos não estão aperfeiçoados a ponto de conseguirem ler. Aproveitando, aqui, só basta mandar lá para o site da empresa? Bom, nesses tempos atuais é o que há para o momento, tá? Mas assim que nós voltarmos ao normal, além de enviar para o site, nessas empresas de seleção e recrutamento que tem por aí, é extremamente interessante que vocês vão pessoalmente entregar um currículo em papel para aquela empresa. Falem com a secretária. Olha, tenta me ajudar, bota isso aqui na mão da pessoa, porque isso faz toda a diferença do mundo. Lembre-se, vão milhares de currículos no site, e só o teu foi pela mão da secretária. Sejam educados com ela. Olha, eu preciso da tua ajuda, preciso trabalhar, gostaria muito de trabalhar na empresa tal. Tenta chegar na mão do recrutador, por favor, quebra esse galho. Ela, na pior das hipóteses, vai jogar fora, como iriam jogar fora de qualquer jeito. Mas, de um modo geral, as secretárias são muito gente boa e elas acabam botando na mão do recrutador. Vocês aumentam as chances de vocês. Tá? Até porque demonstra interesse além na vaga, podemos dizer assim, né? Exatamente. Porque teve corpo a corpo. Exatamente. Tá? Simplesmente largar na caixinha, esquece, não vão chamar. Tá? Como se comportar em entrevistas de seleção? Botem na cabeça, de novo, que a pessoa que está lá fazendo o recrutamento é um empregado. Em geral, não é o dono da empresa. E essa pessoa tem medo de perder o emprego. Ela tem um medo enorme de botar a pessoa errada para dentro da empresa e ser depois crucificada porque não sabe escolher. Então, a comunicação é tudo. Olhem no olho, cumprimentem a pessoa com uma mão firme, não com aquela mão morta. Pessoas que cumprimentam com aquela mão mole, quem é psicólogo sabe que essa pessoa tem um problema de autoestima. Eu nem contrato. Capaz. Sim. E olho no olho significa que você é uma pessoa firme, que você não tem nada a esconder. Então não desviem o olhar da pessoa que as está contratando. É como dizer eu te amo. O que o professor falou antes ali, que eu nem contrato? Pessoa com aquela mão mole que você vai estender a mão para cumprimentar e a pessoa tem uma mão que parece um cadáver, que ela não aperta. Tu nunca cumprimentou gente assim? Que a mão é molenga? Essa pessoa eu nunca vou contratar. E aquelas que vai apertar a mão da gente, dá só os dedinhos. A gente vai para dar uma... Não, nem essas, tão pouco. Tá? Nossa. É tímida demais, não serve. Gente, assim, ó, botem na cabeça de vocês que a pessoa que eu estou contratando pode até não ter algumas habilidades técnicas, ou seja, alguns conhecimentos técnicos. Com alguns cursos, esses conhecimentos técnicos a pessoa passa a ter. Mas atitude, eu não consigo te educar. Ser honesto, ser correto, ter empatia, quer dizer, saber colocar no lugar dos outros. É por isso que o trabalho voluntário é tão bem visto, porque eu não estou bem, mas eu sei que tem gente que está pior do que eu. E no momento que eu ajudo o outro, eu estou pensando no ser humano. Eu trabalho bem em equipe. Essas habilidades atitudinais, que é o que a gente chama, soft skills, que é um nome mais bonito, são as habilidades finas, essas vêm com a tua formação de vida. Eu não consigo te treinar na empresa. Eu não consigo fazer com que você seja honesto.
Ou você é honesto ou não é. E as técnicas, tal software, idioma, eu não tenho agora, mas eu posso vir a ter daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou ter. Que eu forneço as condições para aquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o presidente do McDonald's no Brasil não sabia falar inglês quando foi fazer a entrevista. Ele treinou durante 2 dias o suficiente para poder falar a entrevista. Passou e tratou de estudar. Hoje ele fala inglês fluentemente. Ele queria demais a vaga. E deram a vaga para ele pelo esforço, porque depois descobriram que ele tinha passado 2 dias treinando só para entrevista. Porque é a dedicação da pessoa, né? Cara, é atitude. Motivação vem de dentro, é isso que nós vamos estudar mais adiante. Motivação vem de dentro, ninguém te dá motivação. Ou você busca ela dentro de você, ou você vai ser eternamente uma pessoa que só dá desculpa porque não pode fazer tal coisa. E é o que mais tem, né? Eu nunca perdi uma vaga de emprego, professor. Eu trabalhei 19 anos e eu acho que esses 19 anos eu trabalhei em 6 lugares. Uhum. E quando eu tive essas entrevistas, eu sempre me mostrei assim, uma pessoa dinâmica, né? Uma pessoa que trabalha em grupo, tem uma autoestima, né? Uma pessoa que passa acesso para a comunicação, né? Então, e uma boa dicção para conversar com uma pessoa que estava, né, recrutando na hora, né? Sim, e geralmente eu ficava com a vaga, né? Bom. Como eu trabalho de vendedor, entendeu? Isso me facilitou muito na vida, né? Sim, até que eu virei o empreendedor, né? Apesar que empreendedor estava no meu sangue a vida toda, né? Então eu nunca perdi uma vaga. Que bom. Eu já tive seleção que eu não passei. E eu tenho certeza que a vaga já estava pré-escolhida. Já tinha um candidato certo. O candidato era menos qualificado do que todos os demais e ele foi escolhido porque o pai dele era amigo de fulano de tal. Isso acontece, e a gente não deve ficar chateado, porque isso acontece demais. Tá? E na verdade eu trabalhei muito tempo na vaga, né? Eu trabalhei 6 anos num, 5 anos no outro, trabalhei 4 anos no outro, e aí acabou que eu fiquei muito tempo nas mesmas empresas, né? Ótimo. Eu fiz uma entrevista uma vez para a Pitisqueira lá de Porto Alegre. E eu não passei no psicotécnico, que tinha que fazer um desenho. E quando ela me informou que só por causa daquilo dali me deu uma decepção, que ela pegou e falou, nossa, eu gostei porque tu é comunicativa, tu é ativa, só que quando tu fez o desenho, tu não fez o chão. E isso significa que tu não tem estabilidade. Isso. Bem assim ela me falou. E eu, nossa, sério? Ela, é sério. Eu falei, nossa, eu tava muito nervosa e eu nem percebi. Ela pegou e falou, tu fez o chão da casa e da árvore e tu não fez o chão debaixo dos teus pés. Bem assim, ela pegou e falou pra mim. Assim, lamentavelmente, algumas empresas usam só os psicólogos para fazer teste, tá? Nas empresas onde eu gerenciei, eu sempre botava alguém operacional, ou seja, alguém que fazia atividade para fazer entrevista junto. O psicólogo era mais um dado, mas eu não aceitava quando eu entendia que aquele candidato era o melhor para minha vaga. E algumas empresas usam só o psicólogo, o que é ruim, porque às vezes aquilo que o psicólogo estudou e disse que não é uma característica adequada, para aquela função que eu quero, aquilo é irrelevante. E eu acabo perdendo um bom candidato. Tá? Pois o que tem a ver o chão lá do teu pé? Lá que exatamente isso que ela acabou de dizer, não tem estabilidade. Por exemplo, você desenha uma macieira e não desenha maçãs, eles também consideram que você não é capaz de prever o futuro. São coisinhas decoradas que eles têm, tá? Então, o chão tem sempre que desenhar, frutas na árvore sempre tem que desenhar, um sol brilhante. Se te perguntarem qual é o animal que você gostaria de ser, você tem que pensar bem. Eu sempre digo o mesmo, é cavalo. Mas por que cavalo? Porque cavalo, além da beleza dele correndo nas pradarias, ele é um animal extremamente útil que ajudou o homem ao longo de toda a sua história. Pronto, eu sempre ganho por causa do tal do cavalo. Tem gente que diz que quer ser passarinho. Cara, tá sempre voando em qualquer lugar, né? Não para em lugar nenhum, não é útil para coisa nenhuma, a não ser pela beleza. Então, vão para entrevista sempre com as perguntas possíveis que eles virão a fazer. Pense nas perguntas antecipadamente e treine respostas para elas. Vocês vão ver no próximo encontro que eu vou pedir para vocês falarem sobre 3 defeitos e 3 qualidades. Vocês já têm que ir isso com pré-definido na cabeça. Não dá para pensar na hora. Se pensar na hora, vocês se enrolam e já não conseguem mais nada. Tá? Professor. Oi. Essa aula que o senhor está nos dando, nós temos que fazer um currículo de trabalho? Não, isso é para ajudar vocês a fazerem currículo de trabalho. O ano passado eu pedi para os alunos fazerem
e me arrependi, tá? Por que eu me arrependi? Porque quando eu bolei a atividade, a gente tinha acesso ao laboratório. E boa parte dos alunos do ProEja não tem acesso a um computador decente. E fazer currículo no celular não dá certo, tá? É, Então, eu ia celular, né? não Celular dá, e tablet. não tem condição. Então, eu dou o meu modelo de currículo para quando vocês tiverem acesso a um computador, vocês simplesmente escrevam por cima, porque o meu está formatado. Vocês escrevam por cima do meu com os dados de vocês, tá? E aí vocês vão ter um modelo de currículo legal. Professor, eu estava com medo da tua aula, como a tua aula é produtiva. Obrigado. Nossa, olha, eu tinha pouco te conheço e já te amo. Eu tinha um defeito muito grande, ainda tenho, né? Mas é bem tranquilo, chama a atenção da gente, né? Que bom. Eu tento ser o mais prático possível, senão fica um São saco. coisas básicas que a gente nem imaginava, né? Isso aí. São coisas assim que a gente nem imaginava, né? Detalhezinho, né? Eu tô anotando tudo. Tudo. Já deu 2 folhas. As dicas que o senhor deu. Eu tinha um defeito muito grande, ainda tenho, mas eu estou melhorando muito bastante ao longo do tempo. Era de, muitas vezes, não aceitar uma opinião secundária, sabe? Que a minha tinha que prevalecer, e hoje eu já consigo trabalhar esse meu lado, sabe? Muito bom. Glória a Deus nas alturas. Nas empresas eu tive muito problema com isso, sabe? Mas era um problema meu, era difícil mudar, sabe? E aí hoje eu já estou aceitando uma segunda opinião e já escutando, né? Bota na tua cabeça que isso não é um problema só teu, tá? Pergunta, né, se tu tem um defeito, né, e as pessoas sempre falam assim, eu sou perfeccionista, ou alguma coisa assim, né? Sempre, daí eles acabam descobrindo que a pessoa é estourada, é explosiva, né? Vamos lá. Então, eu vou adiantar, já que você tocou no assunto, eu vou adiantar. Nunca, em hipótese alguma, usem a palavra perfeccionista. Nem para qualidade, nem para defeito. Nunca. É a maior mentira que existe na face da Terra. Eu acho. Não usem. É que o senhor não me conhece. Eu sou virginiana. Para mim tem que ser tudo perfeito. Ok, mas tu quer um emprego ou não quer um emprego? Eu quero ele. Então não pode falar. Bota na cabeça de vocês que uma entrevista de emprego é que nem uma tentativa de namorar alguém, um flerte. A gente vai falar aquilo que seduz a pessoa, não aquilo que a gente acha de verdade. Tá? A minha esposa, por exemplo, não gostava de ninguém que bebesse. E eu sempre gostei de uma cervejinha ou de um vinho. Quando eu fui sair com ela para nossa primeira saidinha, eu bebi uma coisa que eu detesto, que é suco de laranja. E ela assim, mamãe, quando chegou em casa, ela até hoje fala essa história. Nós estamos casados há 17 anos. Mamãe, ele não bebe, ele bebeu suco de laranja. Porque eu já sabia, eu já conhecia ela do hospital, eu já sabia que ela não gostava de ninguém que bebesse. Como eu queria a guria, eu não bebi. Tá? Cara, é assim que funciona. Na próxima aula, a gente vai trazer 3 defeitos nossos. Na próxima aula, vocês vão aprender o que são defeitos e o que são qualidades. E ele varia de profissão para profissão. De cargo para cargo. Você não pode dizer sempre as mesmas coisas. Porque, por exemplo, ser metódico é uma qualidade extremamente importante para um caixa. Mas ser metódico pode não ser uma característica ideal para uma outra função que exija mais agilidade. Por exemplo, atender no comércio uma pessoa muito metódica, o cliente vai embora, porque não tem saco de tanta demora de ser atendido. Tá? Então não tem certo e não tem errado. Tem de acordo com a função que ele está disputando. Tu trabalhar aqui no meu comércio, aqui, se for muito devagar, aqui a fila é uns 30 metros, mais ou menos. Exatamente. Então, ser metódico, no teu caso, é complicado, certo? Não quer dizer que você não tenha processos, que você obedeça aí para abrir o teu negócio e depois para ir trabalhando durante o dia. Mas se você for muito lento nessa tomada de decisão, tu perde a clientela. Tá? Então, a gente vai aprender dicas de defeitos e qualidades que eu vou passar para vocês. Tá? Cada um vai me falar a função que gostaria de disputar e eu vou tentar dar dicas de defeitos e qualidades. Sérgio, mas esse defeito eu não tenho. Mas para essa função que tu quer disputar, tu passou a ter. Tá? Eu, por exemplo, um defeito que eu tenho, é real, tá? Isso que eu estou falando. Eu sou um péssimo vendedor. Eu provavelmente sou o pior vendedor que existe na face da Terra.
Em compensação, eu sou um ótimo comprador. Por que eu sou um péssimo vendedor? Porque eu fico com pena da pessoa. Ah, Aí a pessoa começa a contar uma historinha triste e já começa a dar desconto. Já era. Perdeu a comissão. Então vem aqui no meu comércio, então. Como comprador, eu sou um cara frio. Eu não misturo sentimento com negócio. Empatia. Empatia é uma qualidade que todo mundo deve dizer. E o que é empatia? É saber colocar-se no lugar do outro. Relacionamentos interpessoais. A capacidade de você lidar com várias pessoas diferentes. Eu tenho. Um defeito que eu tenho. Eu sou um sujeito ansioso. Isso eu posso falar para qualquer função? Não. Porque dependendo da função, esse pode ser um baita defeito. Eu tenho que falar para a função defeitos que não atrapalhem, que mostrem que eu tenho problemas, porque ninguém é perfeito, mas que não atrapalhem a minha contratação. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu não posso falar sempre as mesmas coisas. E é isso que eu quero treinar. Eu sou teimoso também. Por causa dessa teimosia, eu tô preso aqui. Não pode falar isso. Nunca. Teimosia é uma característica que não te pertence numa entrevista de emprego. Tá? E disponibilidade de horário, senhor, quando eles falam assim, tem disponibilidade de horário? Total. E a pergunta que eles mais fazem para as mulheres, se você tem filhos pequenos, com quem fica? Minha mãe mora comigo, então eu não tenho problema disso. Porque, pessoal, se vocês disserem que fica com uma babá ou outra coisa qualquer, lascou. Mas é preconceituoso perguntar isso para a mulher? Mas as empresas perguntam? Perguntam. Quer um emprego? Minta. Minha mãe mora comigo, então eu não tenho problema disso. Ela já há anos, desde que eu me casei, mora comigo. É uma forma de ajudá-la, porque ela já estava sozinha. E a gente acaba se ajudando. Então eu não tenho problema, eu consigo trabalhar tranquilo. Já no último emprego, inclusive, às vezes eu tinha que passar da hora e eu sabia que meus filhos estavam bem assistidos. Acabou-se. É assim. Tem que ser firme na resposta. Gaguejou, já era. Por isso que vocês têm que treinar as respostas antes. Aliás, vai aqui a última dica da aula de hoje. Se vocês souberem, se vocês estiverem sendo contratados através de uma empresa de colocação, às vezes vocês não sabem qual é a empresa, é em segredo o nome da empresa. Mas quando vocês estiverem se candidatando a uma empresa e souberem o nome da empresa, entra na internet e procura saber tudo dela. Entra nos comentários, ouve as reclamações dos clientes sobre aquela empresa, saibam tudo que for possível. O que ela trabalha, que segmento que ela atende, quanto tempo ela existe, porque aí vocês começam a bolar que tipo de empresa é. Vou dar um exemplo. Gerdau. Gerdau é uma baita empresa, gaúcha, feita por colonização alemã de gaúchos, que hoje, durante 90 anos, foi uma empresa antiquada, que só contratava o que eles queriam, se não era por indicação de alguém que já estava lá dentro, não entrava, e hoje é uma empresa que se revolucionou. Ela está extremamente preocupada com o ser humano, ela está realmente preocupada com a diversidade das pessoas que trabalham lá dentro, eles não têm preconceitos mais. Puxa, como é que você sabe disso tudo? Porque eu venho acompanhando o crescimento e a forma como vocês têm tratado esse negócio do home office, por exemplo, eles já vinham praticando antes da pandemia, porque eles perceberam que produzia-se mais quando as pessoas tinham mais liberdade em cuidar dos seus horários de forma diferente. Puxa, o cara realmente quer trabalhar na nossa empresa. Quando vocês têm esse tipo de informação, cara, vocês ganham o recrutador. É uma pessoa que está entrando em uma empresa já sabendo detalhes da empresa. Tá? Tem conhecimento da onde vai trabalhar. Né? Exatamente. Gente, assim, eu tentei muito, até o mês passado, ir para o Instituto Federal do Espírito Santo. Por que o Instituto Federal do Espírito Santo? Porque apesar de eu ser carioca, meu salário não dá para viver no Rio de Janeiro. Como eu não gosto de frio, eu e minha mulher decidimos que nós íamos para lá, porque é mais calor, mais barato, e os meus filhos teriam mais qualidade de vida. O que eu tenho feito no último ano e meio? Eu tenho feito vários cursos de lá, eu tenho feito presença em seminários, o meu nome começou a ficar conhecido. Eu já sei o nome de um monte de professores de lá. Puxa, mas tu é concursado. Cara, assim, na hora do processo lá de seleção, se eu não tivesse um monte de coisas ligadas ao Instituto Federal do Espírito Santo no meu currículo, provavelmente eu não teria chance de ser contratado. Infelizmente, eles mudaram as regras de redistribuição e eu não vou conseguir ir mais, então eu desisti.
Mas está lá. Mesmo sendo concursado, eu tratei de botar o meu nomezinho lá e mostrar o quanto eu sei o que eles fazem em termos de atividade. Entenderam? Agregou, né, professor? Claro. E outra, eu não perdi conhecimento nenhum. Eu aprendi um monte de coisas novas que eu não sabia. Tá? Então, levantem informações sobre as empresas onde vocês estão se candidatando. Pessoal, eu paro por aqui. Na próximo encontro, a gente vai continuar daqui para frente. Por favor, não deixem de ler os artigos para o dia 29. Tranquilos? Ok. Então tá. Tranquilo, professor. Boa semana para todos, saúde, tá? E segura as Boa tranças. noite. Obrigada. Tem uma neném falando. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, aula Obrigado a muito vocês. boa. Fico feliz. Fico bem feliz. Tchau, tchau. Obrigado. Até semana que vem. Se Deus quiser.